Bem, então vamos lá, voltando aqui. Então o que acontece aqui, né? Eu tenho aqui um caso, né? Um caso real de simulação de um coletor de admissão. E aí o que é que o analista de CFD recebe, né? Da outra equipe lá que já fez algumas simulações 1D, as pressões ou então dos testes, né? Do próprio carro, né? Às vezes o cara tem dados de outros modelos, né? E aí o cara parte desses valores que são conhecidos, apesar de ter diferenças, claro, de um modelo para o outro, mas o cara não começa do zero um projeto de um automóvel, né? O cara sempre está reaproveitando, claro, outras testes que foram feitos de campo, né, para você começar a fazer simulações, mas sempre com um parâmetro ali físico dentro daquilo que você quer fazer. Então, o que acontece? Aí você tem valores, né, de pressão e pressão de saída. E aí o que acontece? Você coloca isso aqui na simulação CFD direto, aí você começa a ter problemas de estabilidade da tua simulação. E aí uma dica é o que? Você simula uma velocidade de entrada ou um fluxo, né, que a gente já viu que esse tipo de condição do contorno ela é robusta, né, então ela vai me dar aqui uma convergência melhor. Rodo, né, obviamente eu vou ter o resultado aqui de pressão e vou, obviamente, comparar, né, com os dados que eu tive, com os resultados, tá? Então, isso aqui foi um caso que aconteceu e a gente só resolveu isso depois que a gente realmente seguiu essas dicas, né, que já tem aí do fabricante da ferramenta e qualquer outro fabricante dessa dica, tá? E aí, quais são as principais, né, as principais causas, né, da convergência? A principal delas, né, malha ruim ou inadequada. Então, às vezes a gente não tem poder de processamento e quer simular algo que a gente não tem condições nenhuma. E aí eu tenho um problema, tá? Tenho problemas muito sérios de convergência de malha. Então, a malha vale muito a pena você perder tempo com a malha, né? Porque você pode depois, principalmente porque você vai perder tempo rodando, construindo uma malha boa, mas você vai economizar isso, por exemplo, se você vai trabalhar com um serviço de nuvem. Então a gente sabe que hoje a gente não tem mais um computador, um cluster físico assim próximo. A gente agora está tendo acesso a ferramenta na nuvem e aí você pode ter quantos cores você puder pagar, né? E aí obviamente você não vai pegar uma malha ruim e jogar lá para simular, o cara vai estar te cobrando lá X dólares, né, por cada core, por cada hora, enfim, por minuto que ele rodar, né? Então você quer rodar mil cores com 2 horas de simulação, vai ser um preço. Se sua simulação, por conta da malha, estiver ruim, para ficar lá 4 horas, você vai pagar por aquilo ali. Então você está desperdiçando dinheiro. Depois as condições de contorno mal postas, né, eu mostrar aquele exemplo, tá? Uma outra coisa, tratar problemas transientes, como o regime estacionário, eu dei o exemplo aqui do tanque, né? Então isso aqui não dá para você trabalhar de forma estacionária, porque a essência do problema é uma variação no tempo, né? Ao contrário da simulação, por exemplo, no túnel de vento. Tá? Às vezes é o esquema de interpolação, tá? Então você tem que testar às vezes esses esquemas de interpolação. A gente vai estar falando o que são esses esquemas de interpolação. E aí você pode também ter um problema de convergência local, tá? Você pode ter uma região aqui por conta do teu domínio, ele pode te dar ele pode ter problemas de convergência. Então você pode melhorar aqui o domínio, melhorar a malha, tá? E a tua simulação, ok? Então tem algumas dicas aqui, tá? Que eu coloquei aqui. Para a gente seguir, tá? Então, se você tiver um esquema advectivo lá no Fluent, né, por exemplo, você reduz a ordem do blend factor, tá?
E aí você, com isso, você consegue chegar no upwind, que é mais, digamos assim, o trator, né, do esquema de, de discretização, tá? Então, prestar atenção nos resíduos, né, porque às vezes você tem um erro local e ele faz o resíduo crescer, tá? E aí aparece que não vai convergir, e aí você espera um pouco mais e você consegue reduzir isso aí, tá? Então, por isso que é bom você sempre ter sempre o resíduo RMS, porque ele vai fazendo aquela média, né, para o resíduo. Então, você pode ter um resíduo alto, está na região aqui do teu problema, tá? Mas ao todo, em toda a simulação, você tem uma convergência boa, tá? Aqui é um outro exemplo, né, que tem da quantidade de número de iterações, tá? Então aqui, à medida que você vai aumentando o número de iterações, tá, você vai conseguindo reduzir o erro, tá, o erro relativo com o número de iterações. Então é sempre, como eu falo, né, que é aquele problema que eu mostrei para vocês, né, de uma simulação que era para esquentar e aí rodava sem interações e não acontecia nada. Depois que foi alterado, a mesma simulação, depois que foi alterado para 500 iterações, né, o problema começou fisicamente a funcionar, começou a aquecer, começou a criar algo, né, porque estava se desesperado tentando resolver em vários outros pontos, mas na verdade era só questão de número de iterações. Tá? Então tem que ter muito cuidado. E aí, claro, aqui eu estou mostrando nessas figuras, né, a questão do erro relativo, né, e da diferença de resultado. Então, é sempre assim. Às vezes você diz assim, é a malha que eu tenho, é o resultado que eu tenho, e é o resultado que eu posso, né? Porque todo cálculo você pode criar bases e premissas, né? E dizer, ó, eu não tenho tanta certeza se a carga é essa, se a velocidade é essa, né? O cara, não sei como é que o cara mediu, se realmente mediu correto, e, enfim. E aí sempre tem essas dúvidas, né? Todo mundo tem essas dúvidas que você está simulando. Então você tem que ter essa consciência, né? Não é você fazer uma simulação cegamente, né? E sem saber desses probleminhas que podem ocorrer, tá? No CFX, o que é que acontece? Quando você está fazendo aqui resolvendo aqui, ele tem um arquivo de log, onde ele vai mostrando cada iteração, tá? Mostrando aqui o tempo que está se gastando por iteração, tá? E aqui os resíduos, né? O resíduo máximo, o resíduo RMS é a taxa desse resíduo, tá? Então, quando a tua solução está tendo algum tipo de problema, né, esse OK aqui, para cada uma das equações que você está resolvendo, ele fica minúsculo, tá? Ou ele fica not a number, né, que a gente chama. Então, é sinal de que tua simulação vai dar algum problema. Ou aquele tipo de problema que a gente sabe quando você tem fluido entrando novamente no teu domínio, né? Então, o que acontece? Ele começa a sugerir que você mude, por exemplo, o outlet para um open, tá? E no final porque eu estou mostrando isso aqui porque no final você sabe quanto tempo você gastou na simulação, tá? Por que isso? Porque no trabalho de vocês, você tem que dizer assim, ó, eu rodei esse problema com a máquina tal, máquina tal, malha tal, gastei tantas horas, tantos minutos. Para quê? Para que o leitor ele saiba que o que você fez, né, e com que recurso computacional você fez. Porque às vezes a gente vê aquelas figuras bonitas, né, na internet, o cara simulando um ônibus espacial, né, mas você vai ver aquilo ali foi a NASA que simulou uma estrutura computacional fora da realidade dos povos mortais, né. Então é importante, né, até para saber, né, se a tua malha, por exemplo, for uma malha coerente, se for uma malha, você errou na malha, você criou uma malha muito refinada e na verdade não precisava daquilo tudo. Enfim, tem toda essas questões, tá?
Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, ficar uns vídeos curtos e a gente vai para a análise transiente, tá bom?